Olha, eu queria que você viesse aqui comigo e prestasse atenção nessa história. Nesse mundo que nós estamos vivendo. Olha o que aconteceu. Nesse momento, nós temos uma criança de 5 anos lutando para sobreviver numa cama de hospital. Os bandidos, eles erram o alvo 2 vezes. Eles erraram o alvo 2 vezes e atiraram em uma menina de apenas 5 anos. Eu vou conversar agora com o Thiago Silva, que vai trazer todos os detalhes para a gente desse caso. Thiago Silva, vem cá. Esse é o caso. É um caso que deixa a gente revoltado, que deixa a gente impressionado, chocado e deixa a gente triste. Porque é o seguinte, os bandidos entraram numa casa, isso foi de madrugada, quase 1h da manhã. O Thiago vai contar melhor essa história, mas pelo que eu vi. E aí é o seguinte, entraram na casa errada, o pessoal estava inclusive fazendo uma live, viram que a casa era errada, aí foram para uma outra casa, erraram o alvo 2 vezes e quem acabou pagando o pato foi uma criança de 5 anos de idade. Como é que está essa criança, Thiago? A gente está aqui no Hospital Evangélico, em Curitiba, para onde essa criança foi levada, deu entrada na noite de ontem. A gente recebeu da assessoria de imprensa do hospital que, infelizmente, o estado de saúde da criança é muito grave. É uma menininha de 5 anos, está na UTI, passou por uma cirurgia e se recupera, mas ainda não se tem um prognóstico, né? Não se tem o diagnóstico correto dessa criança, porque ela passou por uma cirurgia, Jason. Essa criança estava na casa da mãe, do pai, a mãe grávida, a mãe gestante, 5 meses, está aqui, está agora aqui no Hospital Evangélico, acompanhando de perto a filha, bastante abalada. A gente conversou com a família no dia de hoje, família moradora no Jardim Bonfim, aqui na região metropolitana de Curitiba, em Almirante Tamandaré, ali perto da rodovia dos Minérios, e alguns detalhes chamam a atenção. A gente já vai colocar a matéria completa, mas preste atenção já, a doutora Márcia Marcondes. Primeiro, 2 criminosos, eles chegam com um colete à prova de bala, com um revólver, com uma pistola e com uma escopeta calibre 12, essa arma possante que derruba até um elefante, ô Jason. Entram numa casa onde aconteceu uma live, aí todo mundo no chão, eles observam que entram na casa errada e todo momento um falando, Steve, ô Steve, aconteceu isso, ô Steve, aconteceu aquilo. No linguajar policial, ô Jason Goulart, Steve significa polícia. Ô Steve, entramos na casa errada, Steve, a casa é para outra, vamos sair daqui. E isso é um ponto a ser investigado. Mas aí tem um detalhe que causa também uma certa revolta para a família, porque o fato foi registrado ontem, comecinho da madrugada de hoje, atirando contra a residência da família. Ô Jason, já passa do meio-dia, né? O Balanço Geral tá no ar, eu não uso o relógio, mas já passa meio-dia e 25, ô Jason Goulart. E aí, até agora há pouco, quando eu saí da casa da família, perto do meio-dia, vim aqui para o hospital para buscar detalhes e informações da criança. Ninguém da Polícia Civil, atenção, Polícia Civil do Estado do Paraná, ninguém, porque a Polícia Civil faz a investigação, ninguém da Polícia Civil foi à casa, fez o que o Balanço Geral fez, né? Ninguém foi lá conversar com o seu Paulo Sérgio Ricardo, que é o avô da criança, ninguém da Polícia Civil, meio-dia e 25, veio aqui no Hospital Evangélico para conversar com a família, para tentar tranquilizar, para investigar e para prender quem fez isso. A partir de agora, você acompanha melhor essa história, como foi que tudo aconteceu, a revolta da família e a criança que luta pela vida aqui no Balanço Geral. Acompanhe. Uma live que foi interrompida às pressas. Armou a paçoca. Criminosos que erraram o alvo 2 vezes e, por pouco, não tiraram a vida da neta de seu Paulo. O avô guardou parte da munição que os criminosos dispararam na direção de seu terreno. E olha, foram muitos tiros. 8 na barriga e um no braço, outro na perna. É muita maldade. Muita maldade, muita. Escutando os tiros até agora. E ver minha neta no braço do pai dela, tudo cheio de sangue. Já era perto da meia-noite quando 2 criminosos invadiram a casa do vizinho do São Paulo, aqui nos fundos em Almirante Tamandaré. Ali eles barbarizaram, trancaram as pessoas no banheiro, agrediram as jovens que estavam na casa. Perguntavam por um tal de Everton.
Como não encontraram o rapaz, pularam aqui para o terreno do São Paulo. E nessa residência aqui mora a filha dele, o genro e a criança de 5 anos. Já estava todo mundo descansando. Aqui, sem perguntar absolutamente nada, eles abriram fogo contra a residência. A gente pode observar aqui a janela danificada pelos tiros, a porta marcada, mais tiros aqui na entrada da residência, tiros na janela, praticamente nenhum vidro sobrou ali dessa janela. Tem tiro também na casinha do cachorro, que quase morreu. E atrás da porta, a pequena, a criança de 5 anos, que sem saber o que estava acontecendo, foi atingida com tiros na barriga, na perna e no braço. Hoje essa criança luta pela vida no hospital. Ela estava sanguentada, cheia de sangue, a barriga dela, e não tinha mais o que. Muito sangue? Bastante. O senhor só quer poder abraçar e beijar sua neta de volta? Quero. Isso que eu desejo. Vai dar tudo certo, seu Paulo. Vai, se Deus quiser, amém. Todos acreditam que a casa foi confundida pelos agressores. O que revolta ainda mais é que, além da violência, a polícia sequer foi à casa conversar com a família para dar uma resposta à altura do ocorrido. Até agora não veio nem... Ninguém? Para saber o que tinha acontecido? Nenhum para dar nem delegar, nada. É o que revolta ainda mais, né? Revolta mais. A menina segue na UTI do Hospital Evangélico em Curitiba. Por aqui, a vida nunca mais vai ser a mesma, depois de ver uma criança de só 5 anos sofrendo com tanta violência. Ninguém merece. Acertasse qualquer um dos adultos, mas menos uma criança inocente. Não tem explicação. Seu Paulo, o senhor está com medo, seu Paulo? Eu não tenho, se tiver que fazer alguma coisa comigo, agora como fazer? Não devo nada pra ninguém. Pode me ver. É isso, Jasso. É um homem trabalhador, é um homem que sai, que cumpre com os seus deveres e que, infelizmente, teve a casa peneirada. Esse é o termo. A escopeta, a munição da escopeta calibre 12, essa espingarda que utilizaram nessa tentativa de homicídio, ela tem aquele projétil que espalha o chumbinho. E aí você pode observar ali, eu pude observar ali chegando na residência, de que com muita facilidade aquela munição passou pela parede que é de madeira e atingiu a menina que estava do lado de trás ali da porta com uma certa facilidade. Estilhaços atingiram a barriga, que feriu gravemente a criança, por isso que ela passou por uma cirurgia nessas últimas horas. O bracinho da menininha de 5 anos e a perna também. A criança segue internada aqui no Hospital Evangélico em Curitiba e agora a gente espera que justiça seja feita. Mas, Jasso, o fato foi registrado no final da noite. Esses criminosos já devem ter fugido de Almirante Tamandaré. A cada momento que demora a investigação, fica inclusive prejudicado o fato de tentar encontrar os agressores. As pessoas que entraram numa casa errada, meninas fazendo live, conversando pelas redes sociais, elas são colocadas no chão, são amarradas e colocadas num banheiro, perguntam pelo um tal de Everton, os 2 criminosos, ô Steve, entramos na casa errada, não é aqui. Saem da casa dessas meninas, dessas jovens ali de Tamandaré, pulam o terreno do vizinho e ali, sem falar nada, num ato irresponsável, ô Jasson, abrem fogo contra a casa onde estava essa criança de 5 anos e essa criança acaba sendo alvejada. A mãe dela, que está grávida por pouco, não foi ferida, está aqui no hospital. O pai pega a filha bastante machucada e sai correndo pedindo por ajuda. Foram pelo menos 9 tiros de escopeta calibre 12 disparados na direção desta residência. É muita crueldade e que a polícia investigue e consiga localizar quem fez isso. Jasso. Bando de bandidos e criminosos, de covardes, né? de vagabundos. Porque eu vou falar uma coisa, tem característica
esse tipo de ação aí, para mim, doutora Márcia, eles estavam atrás desse Everton, provavelmente para executar. Aí quando você fala que estão atrás de alguém para executar, o que leva a crer? Pela experiência que nós temos aqui, a senhora, como 30 anos de delegado, né? Provavelmente crime relacionado aí ao tráfico de drogas, as drogas. No mínimo devia ser isso. Agora, quem que paga, gente? Inocentes. E quando isso passa a tirar a vida de inocentes, não é o caso dessa criança que a gente está aqui orando. Convido a você que está assistindo, inclusive, o Balanço Geral, que faça uma corrente de fé, né? Vamos formar essa corrente pela recuperação dessa criança. A netinha do seu Paulo Sérgio, uma criança de 5 anos, que não tem nada a ver com o mundo do crime, que não tem nada a ver com o mundo das drogas, seja lá o que for, seja lá o acerto de contas, qualquer que seja. Essa criança não deve nada. Seu Paulo Sérgio, como ele falou, a gente borrou a imagem para não mostrar o rosto dele, em respeito a ele, mas ele disse que ele dá a cara para bater porque ele não deve nada. Famílias de bem, famílias trabalhadoras, e que de repente se vê nesse momento uma mãe grávida de 5 meses com a filha de 5 anos entre a vida e a morte. É duro, doutora Márcia. É muito difícil, claro, esperamos que essa menina ela se recupere, mas sabemos que de qualquer forma ela terá algum tipo de prejuízo, mas chama a atenção algumas situações. Primeiro, eles terem feito um erro em relação ao levantamento, ou seja, entraram primeiro na casa errada, depois atiraram contra a casa errada de novo. E esse Everton sendo procurada. E chama a atenção também a forma como essas pessoas se tratam, pelo apelido de Steve, que é uma situação comum entre os policiais militares se chamarem assim. Podem ser policiais militares? Até pode, mas pode ser pessoas tentando confundir as testemunhas para que elas passem essa informação, que se faça a busca em outro lugar também. Mas não tenho dúvida que isso é um acerto de contas, né? Provavelmente com drogas, mas é um acerto de contas sem dúvida nenhuma, Jason. Muito bem, Tiago Silva, obrigado pelas suas informações. Tiago continua trazendo novos detalhes, novas informações sobre esse caso e outros assuntos também aqui no Balanço Geral. Obrigado, Tiago. E a gente, né, Tiago? Vamos formar essa corrente aí de fé por essa criança de 5 anos, porque ela não deve nada. A criança não tem nada a ver com essa história. E nesse momento está entre a vida e a morte no hospital. Muito triste. Volta aqui só mais um pouquinho aqui. Tem mais um detalhe. Aliás, eu queria que a doutora Márcia me falasse sobre isso. Gostaria que ela voltasse lá. Eu tenho que falar sobre isso. O Tiago alertou. E aí eu quero perguntar para a doutora Márcia, por que a polícia ainda não foi lá? Sente falta disso, da polícia já ter se adiantado, já ter feito os levantamentos no local, inclusive chamando a perícia, não sei como é que se deu ou não essa comunicação, mas se não teve essa comunicação, está tendo agora. Que trate de fazer a perícia no local, os levantamentos necessários, para que a investigação não só tenha início, como tenha o fim desejado, que é com a prisão desses 2 homens, né? E talvez outras pessoas. Ok, então